Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Semana começando e, claro, que com ela tem muita informação para você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Vamos falar sobre política, saúde, economia, educação, os nossos assuntos internacionais, a previsão do tempo e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa segunda-feira. Semana começando. Já estou muito bem acompanhado aqui na nossa bancada com ela, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Como é que foi de final de semana? Foi bem tranquilo. Esse final de semana foi tranquilo. E com ele, nosso convidado de toda segunda, Luciano Clever. Tudo bem, Luciano? Olá, Gabriel. Alô, Rochelle. Nossa audiência, tudo tranquilo, graças a Deus. Muito bom estar de volta. É isso. E para iniciar a semana, nada melhor do que conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. Olá, pessoal. Conforme os dados parciais do calendário de chuvas da FUNSEMI, choveu nas últimas 24 horas aqui no litoral de Fortaleza e também na Serra da Ibiapaba. Mas foram em poucos municípios e o acumulado máximo não passou de 3 milímetros. E fez muito calor no final de semana. Os municípios de Barro, do Cariri e Jaguaribe, na Jaguaribana, registraram 38 graus. Para esta segunda-feira, sol e calor em todo o estado do Ceará. Temperaturas máximas entre 36 e 38 graus na Jaguaribana, no Cariri e no litoral norte. Agora, para terça e quarta-feira, há uma baixa possibilidade de chover fraco e isolado aqui no litoral de Fortaleza e também no Cariri e no Sertão Central, em Amuns. Mas, em geral, a maior parte do período vai ser de tempo estável aqui no Ceará. A umidade relativa do ar deve ter valores entre 25% e 35% no período das tardes, e as rajadas de vento entre 45 e 50 km por hora. Para saber mais, acesse funsemi.br e baixe o aplicativo Funsemi Tempo. Até mais! É isso, e começando com o político, o prefeito Sarto afirmou que o acordo entre a Prefeitura de Fortaleza e o Sindônibus de religar os ar-condicionados dos ônibus não está sendo cumprido e já mandou, abre aspas, arrochar, fecha aspas, na fiscalização. Foram feitas diversas reclamações sobre o caso. O acordo com o Sindônibus era religar o ar-condicionado dos 811 veículos que possuem aparelho do total de 1.437 que rodam em Fortaleza. Isso não está sendo cumprido porque alguns deram defeito. Uma passageira fez reclamação pública em que afirma ter pego 4 ônibus, mas nenhum deles com ar-condicionado. Ela então cobrou Sarto. Ela teve essa cobrança pública que a gente falou, não foi, Gabriel? Que quando aumentou as passagens, a gente ia fiscalizar em relação ao ar-condicionado, porque era uma das promessas que quando aumentasse o valor da passagem, também ia ter ar-condicionado nos ônibus. E aí não... E nos ônibus que já tem esse ar-condicionado, né? Que é um pouco mais de 70% dessa frota. E foi o que você disse, ele tem que realmente arrochar essa fiscalização, Sim. Como ele mesmo falou, palavras dele. Sim. E como fazer isso, Luciano? Você precisa arrochar porque afrouxou, né? E como você diz, na hora de estar na mesa, que vão pedir o reajuste, aí o Sindônibus, olha, nós vamos em contrapartida, vamos fazer isso, aquilo, outro. Agora, o Sarto, a prefeitura, esperar que o usuário reclame para só então ele ir ao Sindônibus, isso aqui está errado. É assim, na hora que deu o reajuste, de imediato você tem que colocar os fiscais. É óbvio que o prefeito não anda de ônibus, é óbvio que a maioria dos comissionados não anda de ônibus. Aí você vai aguardar que uma passageira pegue 4 ônibus e cada um deles, nenhum tem o ar-condicionado para dizer, prefeito, que história é essa de dizer que 60%, 70% dos ônibus tem ar-condicionado, se todo ônibus que eu pego, nenhum tem ar-condicionado. E principalmente agora, e a coisa vai esquentar com a chegada dos BR-Obros. Então, eu acho que é uma falha da prefeitura não ter fiscalizado e aguardar que o usuário reclame para fazer a sua parte. Lembrando que não é o cidadão que anda no ônibus que realmente não tem ar-condicionado,
querer cobrar, tudo bem, ele tem todo esse direito de cobrar e o certo seria que toda a frota estivesse com o ar. É aquele ônibus que ele já tem o ar-condicionado e esse ar não está funcionando, que é o caso da Passageira. Ele disse que vai arrochar essa fiscalização nesses ônibus que já tem esse ar, ou que por algum motivo não estão ligados ou que não estão funcionando, o que é pior ainda, porque aquele ônibus com ar-condicionado que fica com as janelas fechadas, porque alguns modelos não dá para abrir a janela, e você ficar sem o ar-condicionado é a mesma coisa que está dentro de uma lata de sardinha. É uma torradeira ali. E sem falar que os ônibus geralmente, principalmente horário de pico, andam lotados, né? Que as pessoas ali ficam, a maioria, num caso que não era para ser permitido, muita gente em pé, ônibus lotado. Então imagina aí o transtorno que causa, né? Para É questão até de população, fôlego, a pessoa não consegue respirar direito. Além da troca de cheiros, né? Que tem. E sem falar também que existe denúncias de espera nas paradas de ônibus. Então, assim, aumentou as passagens, a gente... Tudo bem, né? Precisava aumentar porque houve aí um corte de um valor do governo para a prefeitura, não é isso, Mas é assim, Luciano? É o que o Sarto diz, né? Que, Sim. olha, tinha aqui um acordo entre Estado e Prefeitura e depois que esse acordo foi quebrado, não é o primeiro acordo que se quebra, né? Então, na ponte também é outro aí que estão falando muito, mas o que fica muito claro é assim, é a falta de fiscalização da Prefeitura, porque é um acordo entre partes, né? Então, o Sindônibus, se não cumpriu a parte deles, a Prefeitura, muito antes que os usuários saber, ela deveria saber. Cadê? Quantos ônibus estão funcionando com ar-condicionado? Cadê? Bota alguém lá para fiscalizar. Continua à espera de um São ônibus para outro? 811 veículos de 1.437 da frota. Acho que dá ali na faixa dos 60%, um pouco mais da metade. E assim, hoje são os terminais, então é fácil, está cheio de fiscal nos terminais. Dá para saber se aquele ônibus chegou, está com ar-condicionado ou não. Só é fiscalizar e fiscalizar também a questão dos horários, né? Porque a espera continua. Muitos passageiros reclamam da espera dos ônibus, Acho que né? é mais por conta da frota, né, que tem que ser aumentada, porque realmente o trânsito de Fortaleza em horário de pico, a gente sabe que E aí causa falta de segurança, porque se a pessoa fica muito tempo na parada, pode acontecer ali um assalto, né? Então, tudo isso também tem que ser fiscalizado, já que aumentou a passagem, né? Não pode dormir no ponto, né? Não pode, e é isso. E a gente mudou de assunto falando que o consórcio Nordeste rebateu as falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre uma frente sul-sudeste. Em nota oficial emitida neste domingo, o grupo alega que a entrevista, abre aspas, demonstra uma leitura preocupante do Brasil, fecha aspas, e abre aspas novamente, e parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual, fecha aspas. Zema defendeu a atuação em conjunto de estados do Sul e do Sudeste no Congresso Nacional por um protagonismo político. Para isso, os governadores dos 7 estados das 2 regiões estão organizados no consórcio Sul-Sudeste, presidido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, ante parlamentares do Norte e do Nordeste. Fala controvérsia e polêmica, né, Nós do Romeu Zema. temos aí 2 assuntos, né? Para não dizer xenofóbica, né, também? Temos aí o consórcio Nordeste, temos também a fala do Zema num assunto só, a gente colocou, né? Vamos debater os dois. Tem 2 pontos aí. Sim. Um que a fala realmente não é das mais felizes. O Zema não se demonstra ser um dos mais felizes em termos de frase, né? E a outra, assim, há uma tempestade em um copo d'água, a meu ver. Olha, esse negócio do Nordeste independente é até mote de literatura popular no Nordeste. Então, nós nordestinos, há muito tempo nós falamos, quem dera, imagina o Nordeste ser independente. Tem música disso daí. E não tem lá do Sul. Então, se tem xenofobia, também nós fomos também. Olha, nós queremos ser independentes, queremos ser um país independente. Mas, assim, o que é que aconteceu? Muito antes deste consórcio, que agora o Zema imagina Sul-Sudeste, tinha o consórcio do Nordeste. Foi criado antes. O problema é que esse consórcio do Nordeste, em vez de ser um consórcio em defesa da região, era um consórcio político de enfrentamento ao governo federal. E aí veio o caso das vacinas, da pandemia, houve as compras do consórcio Nordeste, cheio de controvérsias também, até hoje não explicadas, porque a CPI não se debruçou sobre as várias acusações, né, denúncias de que havia roubalheira no consórcio Nordeste.
O que é que está acontecendo? Por exemplo, está vendo agora a reforma tributária, o arcabouço fiscal, e os estados se unem todos para ver o que é que cada um ganha, o que é que cada um perde, como é que vai ser isso daí. Na Câmara passou e tem uma certa proporcionalidade populacional na representação popular. Quando vai para o Senado, aí não. Aí cada estado, seja pequeno ou grande, tem direito a 3 representantes. E aí o Nordeste, que não tem essa força produtora, né? É óbvio que Sul-Sudeste tem muito mais, a economia muito mais pujante, é que leva o país nas costas mesmo, né? Então, não tem. Se você reúne o Nordeste, são 9 estados. Se você se une com o Norte, por exemplo, que são 5, só aí já dava 14, a metade, mais da metade, e já se unem ali, eles decidem e acabou-se. Então, o que é que está vendo aí? Acabou-se o arcabouço, né? Zema vendo isso, né? Olha, como é que vai ter aí, nós vamos perder esse negócio. Então, o país que realmente produz, e aí ele usou uma frase que é técnica, mas dá a ideia. Olha, no Nordeste, a maioria, e isso é triste, mas é uma realidade, a maioria da população é gente que recebe benefício, é maior a quantidade de gente que recebe benefício do que gente empregada, do que carteira assinada. Dá-se o contrário nas outras regiões, na região sul-sudeste. O que ele quer é política isso, né? Se você reunir os 4 do sudeste com os 3 do sul, dá 7. Então o Nordeste sozinho já mata esses 2 aí, em termos de Senado, né? Se reunir com o Norte, mais ainda. É óbvio que nós precisamos pensar o país como um todo, não simplesmente dizer, olha, nós temos que beneficiar o Nordeste e prejudicar o Sul-Sudeste. Nem o contrário, nem vice-versa. Tem que imaginar o país com as suas diversidades regionais e procurar fazer uma distribuição justa entre os estados, entre os entes federativos. Você acha que o Zema está querendo adotar uma política parecida como nos Estados Unidos? Que é cada estado por si? Não, é o contrário. No caso é a né? região, né? No caso ele está querendo fazer a região, mas essa parte separatista, onde cada estado tem suas leis. Autonomias. Tem mais autonomia. Lá nos Estados Unidos, lá sim é realmente uma federação. Exatamente. Então, cada estado tem sua lei, cada estado tem autonomia. Tem estados, por exemplo, em que a pena de morte lá é permitida, e em outros não. A própria eleição é diferente, Sim. as formas, né, embora siga uma coisa só. Você acha que né? ele pensa em algo parecido com isso? Eu não acredito nisso, não. A preocupação dele assim, é com a economia. Sim. Porque se você dá ênfase no país, no atraso, por exemplo, que ele imagina que seja o Nordeste, e busque só os benefícios, aí você vai punir a quem realmente produz. Então tem que ter um equilíbrio, na verdade, de lá e de cá. Então tem que se reunir todo mundo e pensar o Brasil, e não o Sudeste, o Nordeste, o Brasil como um todo. E agora, cada região tem o seu direito de dizer, olha, eu quero São Paulo, puxa, nós vamos perder porque agora nós somos um país. São Paulo é realmente um país, né? Nós somos um estado produtor e agora o ICMS vai ser cobrado no consumo. Então, São Paulo vai perder um pouco por isso, né? Então, cada um está pensando em perdas e ganhos nessa reforma. Então, essa ansiedade, sem saber exatamente, sem ter clareza de como vai acontecer, é que traz essas disputas regionais. A questão das independências, né, do governo federal agora repassar para os estados, e aí, se for repassado por igual, vai ficar aí, tipo, aquele estado menor do que aquele outro receber o mesmo que o estado maior. Pois é. Aí fica complicado, realmente, tem que ter, né? um poder central que saiba, como nós não somos como nos Estados Unidos, né? Tem que ter um poder central que saiba equalizar e negociar isso daí, para que o país nem fique um pedaço capenga e o outro avance muito, nem tirar o avanço de um em detrimento de outro. Mas que haja igualdade. Antes de você seguir, Rochelle, é importante saber de quem está em casa a sua opinião. Bota aí nosso WhatsApp na tela, a direção está aí. É o 981010984. O que é que você pensa sobre esse e sobre os outros temas que a gente está abordando aqui no Da Hora, E vamos né? deixar claro que a nossa reprise é às 18h30. Muita gente liga achando que é ao vivo, às 18h30. Na verdade, o ao vivo é agora, nesse horário de meio-dia. Se que tiver que ligar, é agora, né? É isso. É isso. E nós vamos agora conferir um momento em que o estudante de Sociologia de 49 anos, que mora com a mãe, tentou assassinar o exilado político Mamãe Falei.
Na verdade, foi um soco, não era assassinar, Assassinar não. é algo Né? muito forte, foi né? forte. O ato foi só realmente a gente saco. não concorda, mas assassinar... Coloca aí na tela de novo, direção, por favor. Tá aí. Era uma manifestação... Já foi com quem estava lá na manifestação contra a abordagem da polícia lá em São Paulo, depois da morte do policial. E aí o Arthur Duval, como ele é conhecido, já faz esses vídeos no canal dele. Há muito tempo ele faz, onde ele provoca as pessoas que estão lá, mas nada, óbvio, que justifique ele receber um soco como esse. Explica também por que é Mamãe Falei, né? Que eu acho que o telespectador, nem todos sabem por que o Duval é conhecido assim. É o canal dele do YouTube, né? Que ele sempre se notabilizou por isso, né? É um influencer, né? Inclusive, não é a primeira agressão que ele não, recebe. É isso que eu ia dizer. Tem muitas ironias aí. O Duval já está acostumado a pegar pancada. A primeira que eu me lembro foi do Ciro Gomes, né? Que deu um safanão, assim, um carinho no pescoço dele, né? Não foi igual esse daí. A ironia é que essa manifestação é contra a violência. E aí o cara age com violência. Essa manifestação era a manifestação de estudantes e é um caba de quase 50 anos que continua... É um estudante profissional, que se costuma dizer, né? Ele nunca termina a faculdade, que é para estar em alguma manifestação, é para estar aparelhando algum órgão estudantil. Lamentável isso, né? Um cabo de 50 anos, não nada de etarismo. Se ele entrou tarde na faculdade, há chance para todo mundo. Mas o que eu estou dizendo, não conheço bem assim, mas nesse caso, como é um militante, não é o perfil de quem tardiamente entrou numa faculdade. É mais o perfil daquele que vai deixando rolar para ficar lá. Então, era uma manifestação contra a violência policial. Aí ele é violento contra o que lhe é diferente. A outra ironia é que ele é um militante esquerdista, um militante de Lula, e que se falava muito do discurso do ódio, e que o amor venceu o ódio. Então, o que nós estamos vendo aí, primeiro, um cara que está fazendo uma manifestação contra a violência, sendo violento de forma desproporcional, completamente. Porque o Mamãe Falei, que o Arthur Duval, era o deputado que foi caçado, porque foi caçar umas meninas lá na Ucrânia, ele não cometeu nenhuma violência, queria conversar. O cara pode achar que é provocativo, mas não. Ele sabe que é o Mamãe Falei, sabe que é o Arthur Duval, não concorda com as ideias dele e partiu para a violência. É da turma do O Amor Venceu. Foi um tapa, mas foi um tapa amoroso. Foi um soco, né, no caso. É isso. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas obtidas por acordos de leniência da Odebrecht contra Sérgio Cabral. Condenado por corrupção passiva por recebimento de propina da empreiteira, Cabral foi ex-governador do Rio de Janeiro. Conforme as investigações, o político garantiu que a Odebrecht fosse beneficiada em diversas obras no estado, dentre elas a reforma do Maracanã e a construção da linha 4 do metrô Carioca. E aí, Luciano? Isso é mais um tijolo na construção da imagem de que este não é um país sério. A Odebrecht confessou os crimes, delatou, entregou documentação, mostrou que tinha uma planilha de pagamentos, era corrupção para tudo quanto era lado, disse que tinha uma conta para Dilma, uma conta para o Lula e de vários políticos. A Odebrecht comprou o Brasil inteiro, comprou o Congresso Nacional, comprou o Poder Executivo e, oxalá, né, e quem sabe não tenha também comprado o Judiciário, que é o poder mais difícil, não tem transparência, o que mais falta transparência ele lá. E por que essas provas? O senhor Lewandowski, que era o ministro da cozinha do Lula, colocado lá pela finada Marisa, atuou, algumas coisas ele desfez sentenças baseado em provas ilícitas, que era daquele hacker que agora está preso de novo, porque teria passado para o outro lado. Ele, assim, quem vendeu é um mercenário da internet, é um bandido da internet, cibernético mercenário. Pois bem, aí várias sentenças de vários corruptos políticos brasileiros
foram descondenados, entre eles, né, aquele tal, porque, segundo o Lewandowski, essa documentação, que era um disco rígido, que tinha todo o esquema, foi conduzido de forma inapropriada, em sacola de supermercado. Então não podia, talvez tivesse que ser um carro blindado, num carro da polícia, num camburão, numa sacola de supermercado, não. Então, por causa disso, porque o documento, a prova, foi transportada numa sacola de supermercado, foi o suficiente que o ministro encontrou ali um motivo para tirar as provas, para tirar a validade das provas. E aí uma procissão de corruptos foi descondenado por causa dessa atuação do Lewandowski e agora seguido pelo cara que pegou mais de 400 os processos anos, dele, né? Sérgio Cabral, que pegou mais de 400 anos de pena, que não adiantou, o ministro aí, ele herdou, né, o legado do Lewandowski, então ele foi na mesma onda. Não, a prova foi carregada numa sacola de supermercado, não pode, não pode. Aí é um país que tudo é muito bom, tudo é muito excelente, né? Você falou do judiciário, você acha que hoje o Brasil ele é coordenado, mandado, enfim, pelo judiciário? Mas que dúvida, que dúvida. Mas não pergunta. Não, porque lamentavelmente eu disse isso hoje no meu programa, né? Quem manda no Brasil? Enfim, o Congresso, até o Pacheco acordou. Porque tem uma discussão aí, por exemplo, das drogas. Sim. Há uma lei antidrogas aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República. Portanto, com os dois poderes, o poder legislativo Sim. e o poder executivo. Aí chega o judiciário, que não é uma coisa nem outra, e está lá discutindo, fazendo leis e discutindo políticas públicas. O fazer lei é com o legislativo, política pública é com o executivo, e o judiciário começa a passar... Não é se meter, já meteu foi tudo, né? Agora até o talo. E aí, foi uma vez, vai outra, numa vez é porque estava o presidente que eles queriam derrubar, e agora estão dizendo, olha, já derrubamos o cara. E eu até entendo, digamos que na cabeça deles era um cara que ia trazer a ditadura para o Brasil, mas agora, a despeito de defender o país, de defender a democracia, eles agem de forma antidemocrática. Por exemplo, tem um artigo maravilhoso de um professor na Veja dessa semana sobre o momento atual, dizendo o seguinte, está havendo mais censura agora do que naquela época que se chamou da ditadura militar. Porque naquela época, por exemplo, o Pasquim, que era um grande jornal maravilhoso, né? Sim. E era completamente contra a ditadura, jamais foi banido. Aqui acolá tinha matéria que era censurada, mas o jornal em si não era banido. E nós vemos agora a PGR pedindo, tira a concessão da Jovem Pan, é como se pedisse, tira a concessão da TV União, pune jornalistas. Não, você não pode mais trabalhar de jeito nenhum, mata, entre aspas. Quando você tira a dignidade do trabalho, do ganhar-pão, a renda do jornalista, você está matando esse jornalista, coisa que a ditadura militar não ousou. Porque, o que é que dizia a ditadura? Não, porque esse artigo aqui é inverdade, é desinformação, é contra a nossa democracia. Exatamente os mesmos termos usados agora pelo judiciário. Não, é para defender a democracia. Porque o que é que os militares diziam? Não, a esquerda quer implantar no Brasil uma ditadura do proletariado. E aí você tem uma defesa para fazer o que quer a partir daí. Da mesma forma, agora, o judiciário... A diferença é que, na época da ditadura, tinha umas leis e essas leis eram obedecidas. Agora, existem as leis e o judiciário, que deveria ser o guardião delas, é o primeiro a afrontá-las, a desobedecê-las. A gente vai ter que agora ir para um rápido intervalo, tá, ô, Luciano? Já já a gente comenta esse e outros assuntos. A gente volta já. Estamos de volta com Da Hora dessa segunda, falando que em live a primeira-dama, Janja, falou dos enfermeiros que cobram o governo Lula pelo não pagamento do piso da enfermagem.
só vou dar um toque aí para o pessoal que está aí falando da enfermagem. Eu acho que se tem um governo que respeita o SUS e respeita todos os profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo mundo que trabalha na área da saúde, o presidente Lula é esse governo. Então, não caio nesse... A gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o ódio e a discórdia, mas se a gente tem um governo que respeita realmente os profissionais do SUS e todos os profissionais da área de saúde, é esse governo e todas essas ações que estão sendo realizadas. Quando a gente fala de... Hoje eu falei um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de união e reconstrução, a gente escolheu esse mote, o presidente Lula escolheu esse mote para o governo dele, porque a gente sabe o tanto das coisas que foram destruídas. E aí, Luciano? Assim, entre a prática e o discurso. O que a Janja quer dizer, primeiro assim, não fale. Nós vivemos o tempo da censura. Aí, porque esse governo é o governo do SUS. Vou falar em SUS, o Ministério da Saúde, agora, né? Hoje, né? Apoiou uma terapia aí alternativa da Covid. Houve uma época que isso não podia nem se falar, porque era negacionismo. Então, é uma alternativa, uma terapia alternativa. Aí o governo, somos pelo SUS, somos pela saúde. Mas cadê o piso? Pagou o piso. Se não pagou o piso, por que o profissional não pode cobrar? É óbvio que está no direito dele cobrar. Aí o Lula chega e fala, olha, educação, é governo, é educação, o outro não queria nada. E aí corta a educação. E vai cortar no mesmo dia em que o Lula anunciava uma coisa maravilhosa, que é a escola de tempo integral, no mesmo dia, o MEC cortava grana, recursos para a educação básica, para o transporte escolar, que amanhã pode ser que volte, mas cortou. Então, que governo é esse? Houve um corte do orçamento, porque tem que se estabelecer dentro do teto de gastos, ele tem que obedecer, senão comete um crime. Agora, por que os mais de 50% desse corte foi na saúde e na educação? Exatamente nos dois, que são 3 pilares em que se deve colocar, pelo menos, o Estado tem que estar presente, que é a segurança, a saúde e a educação. Não tirou da segurança, mas tirou fortemente da saúde e da educação. Então, há uma diferença enorme entre a prática e o discurso. E era o discurso que falava contra o ódio e é o tempo todo exalando o ódio nesse governo. Há pouco nós falávamos do Monark e o Gabriel disse, não, mas o Monark... Porque nesse artigo que está na revista Veja, ele disse, olha, o Monark foi punido por causa de uma desconfiança e não tem crime de desconfiança. E ele cita a fala do Monark. O Monark diz, o TSE não deixa a gente acompanhar, não tem nenhuma transparência, não se pode falar com a urna, tem alguma maracutaia aí? Todos nós temos esse direito à desconfiança. E o Gabriel está dizendo, não, mas o Monark disse um monte de abobrinhas. Olha, dizer abobrinhas, e a liberdade de expressão existe exatamente para que ideias escrotas, me desculpem a palavra, possam circular. Porque se for só aquela coisa bonitinha, eu te amo, I love you e tal, não precisa nem de uma lei para garantir. Agora mesmo, tem um cara que se diz, eu acho um safado, né, que se diz comediante, que está aí dizendo, olha, nós vamos receber vocês com muito carinho, e uma faca, né, esfaqueando lá o cara, isso para mim é ódio, né, está simulando o assassinato do Hang. Agora, isso é deplorável, é de um mau gosto atroz, mas eu acho que deve ser proibido? Não. Nós, como audiência, é que devemos refutar, não o Estado de chegar e dizer, você não pode fazer isso. O Monark foi muito criticado, porque lá pelas tantas ele disse, olha, por que se tem o Partido Comunista, por que não tem o Partido Nazista no Brasil? Eu acho que a argumentação é lógica. Ele não está aqui fazendo apologia ao nazismo, ele está fazendo a apologia ao embate de ideias.
não deve ter partido nazista no Brasil, não deve ter também comunista, porque o regime comunista matou muito mais gente, o genocídio foi muito maior no regime comunista, socialista, do que no nazista. Por exemplo, nos Estados Unidos é permitido. É permitido. E há muito menos coisa contra judeus, e há muito mais liberdade, e há muito mais democracia lá nos Estados Unidos, que permite até um partido nazista, e ele é completamente irrelevante. Permite o cara, está lá, o Gabriel que abriu um partido nazista, vá lá, defenda as suas ideias. Agora, a sociedade americana simplesmente rejeita, mas o Estado americano diz, não pode. O que eu me volto é contra o Estado chegar e dizer, não, você está desinformando. É o que a ditadura sempre fez, é o que toda ditadura diz. Não, você não pode falar mal. Hoje em dia está aí o Moraes dizendo que pode fumar, né, a maconha, pode portar, mas se falar contra ele, se falar das urnas, aí vai preso. Aí o mandato é cassado. Teve um deputado, isso aqui é antidemocracia. O deputado lá no Paraná começou com ele estava numa live e disse, olha, tem eleitores meus, faltava pouco tempo para a votação terminar, que está apertando uma tecla e saindo outro número. Disse isso lá que alguém estava falando. Foi cassado por isso, Gabriel. Que país nós estamos vivendo? O cara foi cassado porque fez essa denúncia que alguém estava dizendo isso. É verdade, não era, ele nem jornalista era, estava numa live e alguém, olha, está acontecendo isso. Nós aqui temos essa responsabilidade, nós estamos aqui abrindo para a interação. Se alguém chegar e dizer, olha, está acontecendo isso, nós vamos dizer, olha, ele disse isso daí, mas não temos como apurar. Aí nós não podemos assumir. Ele disse, olha, tem alguém fazendo Segundo isso. ele, né? Então vá apurar. Porque a gente vê aqui coisas gravadas, o Gilmar dizendo que tinha mesário pianista, hoje ministro da Justiça dizendo que, enquanto não tivesse o voto impresso, haveria fraudes. Então, há sempre essa possibilidade. Não pode chegar a dizer, eu não posso afirmar, houve essa fraude, que aí eu teria que provar, mas levantar a dúvida, qual é o problema? Aliás, eu acho que a Justiça tinha sempre que ficar contratando hackers. Vamos lá, ver se vocês encontram aí algum, porque todo dia você ouve fraudes cibernéticos. E todo dia você encontra uma defesa e todo dia você encontra um ataque. Por isso, o sistema tem que estar o tempo todo sob escrutínio de técnicos para ver tem brecha ou não tem, porque é a democracia que está em jogo. É isso. E após participar da breve cerimônia de posse de Cristiano Zanin Martins como ministro do Supremo Tribunal Federal, Lula deu os cumprimentos formais ao seu ex-advogado pessoal, agora por ele indicado como 11º ministro da Suprema Corte. Já longe das câmeras, Lula desabafou e comemorou. Abre aspas, estou feliz, viu? Fecha aspas, afirmou o petista. Zanin trabalhou para Lula em processos da Lava Jato, operação que levou o petista à prisão por 580 dias entre 2011 e 2019. Já teve a posse, né? Eu acho, a minha o discurso e a prática. Mas bem na véspera, no debate, o último debate que teve entre os dois candidatos, já no segundo turno, Lula criticou muito. E a crítica era para o outro lado, para o Bolsonaro. Você colocar um amigo, isso é um retrocesso. Você não pode colocar um amigo. Colocou, não mais muito mais que o amigo, colocou o seu advogado para ser ministro do STF. Isso é eticamente reprovável. E está cheio de processos ainda do Lula, que será julgado. Eu imagino que ele vai se julgar, né, se declarar suspeito, né, impossibilitado de fazer esse julgamento. Então, eu já tiro aqui. Eu acredito que o Zanin é um bom nome. Sim. Eu acredito. Agora, é muito estranho e, de novo, é a prática completamente dissociada do discurso. Gabriel? E o presidente Lula passou o fim de semana em Alter do Chão, distrito turístico que fica a 37 quilômetros da zona urbana de Santarém, oeste do Pará. Ninguém pode ficar, lá está, ó. Marinha do Brasil, ó, mandando todo mundo sair. Por causa do pai dos pobres, ó. Lula
Tá aí, ó. Não é ele que pegou 60 milhões? Cadê que não pode ficar no meio do povo? Cadê que não pode ficar? Tá aí, ó. Todo mundo saindo, pegando embarcação, ó. Ninguém na praia mais, ó. Ninguém na praia mais. Ninguém, porque foi fechada a praia por Lula. Fechada. A família Santarena teve que sair, as famílias de Santarém que são daqui, teve que sair por causa de Lula. Daqui, ó, Marinha do Brasil, mandando sair, ó. Marinha do Brasil. Primeiro assim, é lindo, né, o cenário, porque não tem praia realmente lá, mas um rio, é um oceano esse rio, E eles né? chamam de praia, né? Em Tocantins, Não, e assim, Imperatriz. os rios, nós conhecemos os nossos rios aqui, né? Um pulo, a gente está do outro lado, né? Esses rios de lá, você não vê o outro lado, né? A praia deles, eu nasci no Araras, é um açude, lá a gente chamava de prainha. É. Então, é a praia deles, invadiram a praia dos caras. E eu fico me perguntando, é verdade isso? Parece que é verdade, porque já houve, não é a primeira vez, aqui no Ceará, houve um caso aí, se eu não me engano, lá em Capuí, por ali, né, em que a praia foi mais ou menos fechada para que as autoridades se banhassem. É muito diferente do outro presidente, há pouco tempo, que ia para a gandaia com isso daí. Quando ele fala 60 milhões, né, 60 milhões de reais, não, nem de dólares, é 60 milhões de votos, o cara achando estranho. Como é que um cara tão popular, né, tem 60 milhões de votos e não quer estar ao lado da população? Mas é questão de segurança, né? É isso. E Alexandre de Moraes, em 2016, era totalmente contra a liberação das drogas. O que mudou de lá para cá? Nós achamos que todo Estados Unidos, né, é uma maravilha em relação à criminalidade. Assim, quando se fala em Nova York, para o brasileiro, Nova York é Manhattan. A questão das drogas, ela tem, e mesmo para aqueles é uma discussão gigantesca que defende a liberalização das drogas, mas há um reflexo muito grande no aumento do tráfico e do consumo de drogas, um reflexo nos crimes patrimoniais. As pessoas que passam a consumir, grande parte das pessoas, elas depois de um tempo, elas largam o trabalho, não têm condições mais de trabalhar, e elas partem para o crime contra o patrimônio. O grande problema tem uma solução rápida e fácil e geralmente errada. Sim. Então nós temos que tomar cuidado com isso de descriminalizar totalmente resolve o problema. Não é verdade. Isso tem que ser muito bem pensado. A ideia europeia de um combate menor também não resolveu o tráfico. A verdade é que não se chegou a um consenso sobre o que resolveria. Talvez porque ninguém saiba exatamente como resolver, porque enquanto houver um mercado consumidor muito grande, vai ter gente querendo fornecer. É um negócio, né? É um business. O crime Então vamos lá explicar os 4 votos, né? Que essa fala foi em 2016. Antes de ele assumir como ministro, né? Então, de novo, o discurso dissociado na prática. As palavras são muito sensatas, né, e dignas de aplauso, porque em Portugal houve uma aquiescência com o tráfico. Resultado, hoje, e Portugal era citado por aí afora como, olha, políticas públicas que deram certo, em vez de um combate às drogas, a convivência. Não é assim o que hoje a sociedade portuguesa entende. Eu acho que no Uruguai também teve isso e também não foi uma boa consequência o que aconteceu por lá. Portugal está revendo, tem muita gente criticando que essa política não é uma política nefasta, não é uma política boa para a sociedade. O tema é complicado mesmo. Agora, por complicado, exige um bom debate. Só que esse debate está deslocado, esse debate não é no STF. Esse debate é ou no Executivo para debater políticas públicas ou com os políticos no Congresso para ver que leis fazem aquilo dali. Então, a começar, foi feita uma lei, na verdade tinha uma lei ainda de Geisel, o histórico é isso, de Geisel que previa prisão de 4 anos para quem consumia droga. Depois foi amainado com o governo Lula. No governo Lula, continuou crime, teve a lei antidrogas, continua crime, a posse, o consumo, mas você não é mais preso. Você vai cumprir vai passar por umas aulas, vai
fazer alguma coisa social, Trabalho comunitário, né? Um trabalho ali e tal, etc. E agora, está na lei, e agora o STF já tem 4 votos para dizer o seguinte, não é crime consumir. Então, mas está indo contra a lei. Quem tem que dizer isso ou não é o Congresso. Então, é um erro do STF querer legislar, não é função dele. O STF pode legislar internamente, quando faz o regimento interno, aí ele tem uma função legisladora. No caso geral, não. É prerrogativa do Congresso, do povo, de quem tem mandato, coisa que os togados não têm, são colocados lá, não são escolhidos pelo povo. A outra é a política pública. Veja agora o Gilmar. Nós vamos ouvir a Anvisa para saber quanto é que deve ser, qual a medida. Gente, esse negócio de droga, álcool, por exemplo, que hoje é permitido, a Rochelle pode tomar um copo, uma dose de uísque e ficar muito doidona. E o Gabriel tomar 1 litro de uísque e está numa boa. Verdade. Então, isso é o metabolismo de cada um. Você não pode colocar parâmetros gerais para dizer, olha, 60 gramas de maconha, tá bom, resolve isso daí. O que é que vai acontecer da mesma forma como aconteceu com o ECA, que você diz, não, tem 16 anos, não pode ir para a cadeia. O crime recrutou esses adolescentes. E hoje não se tem nem estatística, porque não fica guardado lá se o cara cometeu o crime ou não. O que é que vai acontecer, o que eu estou vendo agora, vidente Clever? O que é que vai acontecer? Pode portar 60 gramas? Primeiro, vai aumentar o consumo. Porque muita gente, fissurado, né, para fumar um baseado, está na rua, não faz isso com medo da polícia. Vai fazer quando chegar em casa. Agora, ele vai portar na sua bolsa o cigarrinho, ainda glamoriza o cigarrinho, né? Aquele cigarro vagabundo de maconha, e pode fumar na frente dos outros e até provocando as pessoas. Para dizer, tá vendo aí, eu posso agora Luciano, fumar. a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua com esse tema e entre outros. Voltamos já. Estamos de volta com Da Hora desta segunda-feira. Agora, no nosso último bloco, o Luciano vai voltar a abordar o tema que ele estava falando no finzinho do segundo bloco. E aí, Luciano? Concluir, né, Luciano? Ela cortou, porque quando eu falei que ia ser a vidência... Não, isso é charlatanice, não pode trazer aqui não, né? Clever é evidente. Qual é a minha evidência? Qual é a minha vidência em relação a isso daí? Se é permitido carregar 60 gramas, o que é que o crime... Primeiro, vai aumentar, o que eu estava falando, né? Então, a pessoa que se continha para ficar no negócio escondido, agora está à vontade, vai fumar todo quanto é canto. Espero que não dentro dos ônibus sem ar-condicionado, né? Vai ficar todo mundo lombrado. Porque o negócio fede, viu? O que vai acontecer? O tráfego vai aumentar o tráfego de aviões, né? É o tráfego e o tráfego. Vai aumentar o tráfego de aviões. O que é avião, gente, na linguagem dos bandidos, é aquela pessoa que leva uma drogazinha para o outro, né? Então, os aviãozinhos. Os aviãozinhos. Então, eles pegam pessoas que não são criminalizáveis, portanto, abaixo de 18 anos, vão dar droga de 60 gramas, que a polícia não pode prender, nem pode abordar, e vai, olha, está aqui meta, você, Gabriel, vai ser meu avião. Eu sou o traficante, Gabriel é o avião. Então, você vai ser o delivery de drogas. A cada viagem, 60 gramas. Então, você vai, pronto. Aumenta as viagens, você faz 10 viagens, só ali já teve 600 gramas vendido num dia, se ele fizer 10 entregas no dia. Delivery. Uber droga. A Rochelle é outro avião que eu contratei. Imagina, eu contrato 10 aviões, eu sou o empresário do tráfico. Aumento o tráfego de aviões meus, cada um portando a mulinha, cada um levando 60 gramas. Porque vai aumentar, como o próprio ministro disse, vai aumentar o consumo. Ele disse, está nas palavras dele, lá atrás, proféticas, né? Olha, na Europa, mesmo que diminua o consumo, vai aumentar. Se aumenta o consumo, vai ter que aumentar a oferta, vai ter que aumentar a produção, vai aumentar, então, a criminalidade.
Não percebem isso? Sou só eu? Os ministros não percebem isso? Ah, mas o argumento do senhor Alexandre de Moraes é porque só quem está indo preso é o preto. Vá atrás na polícia para saber que só prende preto. O pobre, talvez porque o pobre é a grande maioria da população brasileira, desempregada, que aí no desespero talvez vá atrás de fazer esse tipo de mercado. É isso. E a CPI do dia 8 de janeiro quer que a Procuradoria-Geral da República investigue a origem e o paradeiro de possíveis pedras preciosas que foram entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro no fim de outubro do ano passado em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Uma troca de e-mails entre funcionários da Ajudância de Ordens da Presidência aponta que o ex-mandatário teria recebido durante a sua passagem pela cidade um envelope e uma caixa com pedras preciosas para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. No documento enviado à PGR, parlamentares questionam se o ex-presidente cometeu o crime de peculato e afirmam que as pedras preciosas não constam na relação de 1.055 itens recebidos oficialmente por ele nos 4 anos de mandato. Abre aspas. Sabe-se que no dia do recebimento, a 4 dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro estava fazendo campanha em Teófilo Otoni, diz o texto do pedido de investigação. E aí, Luciano? Concluir esse bloco com esse tema? A moça aqui, Rochelle, diz, quero ver se você vai defender. Não estou aqui para defender, nem para atacar ninguém. Mas é um absurdo, Bolsonaro não fica em paz. A primeira coisa, assim, tem que acabar com Bolsonaro. Derrotamos nas urnas, será? Mas não nas ruas, né? Ele que disse. Tornamos Bolsonaro inelegível, matamos o cara. Aí vem uma campanha de Pix e o cara pega 17 milhões. Ah, então nós temos que chamar agora quem deu Pix de otário, de gado, absurdo. Resultado, o gado disse, nós vamos dobrar a meta. Não conseguem acabar com um fenômeno chamado Bolsonaro. E agora tem que dar uma parte para as vítimas de Covid. Quando chega a CPI, a Jandira Fegali, comunista, carioca, nossa, pedras preciosas, negócio de joia, Bolsonaro encontramos. Aí vem um advogado e torna o quão ridículo esse tipo de atitude. Por que não pesquisa, não faz como os bons jornalistas, né? Como é que é isso? Aí coube a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo faz uma chamada escrota, safada, vagabunda. É encontrada pedra preciosa e tal, e parlamentar pede a PGR para investigar. Na linha fina, logo, ela diz, na verdade são pedras semi-preciosas, no valor total de R$400. R$400. Aí vem o advogado, faz um vídeo, a Folha de São Paulo faz uma matéria com o advogado, Bolsonaro esteve aqui, eu comprei, a Folha de São Paulo fez um trabalho bem feito, foi lá e perguntou, foi ao mercado, quanto é que é? E a Folha coloca todos os valores lá, olha, essa pedra depende, se ela for mais verde é tanto, se for mais isso, aquilo, outro, tal, e realmente é uma mixaria, é como se fosse, primeiro, não era preciosa, é semi-preciosa, é uma miçanga. R$400, um conjunto. Não é só uma pedra que vale, não. Acho que foram 4 pedras que as 3 valem R$400. Muito ridículo isso, né? É isso. E em relação a ele ter que dar uma parte do Pix que ele recebeu para as vítimas do Covid, você viu também? Quem disse isso? Que está também vendo essa questão, né, dos Pix assim, dele. Não tem que obrigar, o dinheiro é dele. Por que ele tem que fazer isso? Então nós vamos ter que cobrar, porque diz também que foi a China que invadiu. Então, que inventou. Vamos ter que a China pague? Devia ser. Indenização. Devia indenizar. Mas quer dizer assim, não, Bolsonaro foi... O vírus matou no mundo inteiro. Só no Brasil que quem matou foi o Bolsonaro, não o coronavírus. É isso. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome, travou a liberação de 262 milhões de auxílio gás, de acordo com o levantamento da Associação Contas Abertas com Dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O valor representa 14% do orçamento do programa, um total de 1,8 bilhão, que ainda não foi liberado para os beneficiários.
Considerando o número de famílias atendidas e o benefício pago atualmente, ou não vai ter dinheiro até o fim do ano, ou algumas famílias ficarão desatendidas. O Ministério foi alvo de um bloqueio de 262 milhões após 2 decretos do governo. Todo o corte ficou em cima do Auxílio Gás, programa criado na gestão de Jair Bolsonaro, e nenhuma outra área foi atingida na pasta. O dinheiro das emendas parlamentares, por exemplo, foi poupado. A pasta comandada pelo ministro Wellington Dias admitiu que a decisão poderia afetar o Auxílio Gás, mas apenas em dezembro, e disse que colocou o bloqueio no programa porque não haveria prejuízos neste momento. No caso, até dezembro, né, Luciano Kleber? Não parece maldade das pior, né? Não, é só em dezembro, só no Natal, que é quando você gasta mais o gás, né? Vai fazer o pernil, vai botar no forno o peru, para as famílias pobres, que isso é um gás das famílias pobres. E você chama a atenção do texto que você acabou de falar aí, né? Olha, é um programa criado por Bolsonaro. E assim, dos programas tantos que existem, apenas esse é que foi afetado. E outra coisa, nada das emendas parlamentares recebeu afetação com esse corte. Nada foi cortado. Aí corta dos pobres. Corta o gás dos pobres, que assim, é o pobre dos mais pobres. Porque nós que somos pobres não temos direito, mas os mais pobres que nós temos direito a esse Vale Gás. Só não em dezembro. É o Wellington Dias, aqui do Piauí, governador, ex-governador de lá, agora senador, então ministro, né? Não, mas vai ser só em dezembro. Pô, na época do Natal, cara, corta logo agora, deixa para dar no Natal, dá um presentinho para o povo. Olha, volto com Vale Gás no Natal. Não vai cortar em dezembro. É isso. Luciano, infelizmente nosso tempo vai ficando por aqui. Tem menos de um minutinho para as nossas considerações finais. Como você é nosso convidado, fique aí as honras, faça as honras. Que eu ainda tenho que dar os ele me deixou sem gás. Cortou o gás, já foi agora, que tinha que cortar agora. Bom, gente, é isso aqui. É uma alegria estar aqui com você, com a Rochelle. Com a alegria, a simpatia do Gabriel e da Rochelle, toda a equipe da TV União. E a sua audiência. Prometo que, com a graça de Deus, estaremos na segunda-feira de volta. Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia, Rochelle. E agora eu vou mandar os alôs, porque o pessoal pediu aqui para mandar. Vamos lá, começando por Terezinha, da Mangabeira, Facundo, da Aerolândia, Duarte, da Messejana, Ayrton, Cidade dos Funcionários, Reginaldo Rodrigues Montese, Raimundo Palpina, Geise do Carlito Pamplona, Eduardo Muniz de Beireles, Aderbaldo Benevides de Manuel Sátiro, Sueli de Quitino Cunha e a Dani do Conjunto Ceará. Quero agradecer a audiência de vocês. A audiência aumentando aí. Quero agradecer, mandar um alô, um abraço para todos vocês que nos acompanham, não só no horário meio-dia, mas também na reprise e no YouTube. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Fica com Deus e até amanhã.